Boa noite. E aí, Juliana? Boa noite. E aí, Camila? Vou esperar uns minutinhos aqui que eu... Pessoal, desculpa o atraso, eu tive um problema aqui para conectar meu celular. Aqui tava chovendo forte agora. E eu não tava conseguindo conectar, mas eu acho que a conexão já deu uma estabilizada. E aí, galera? Beleza? Espírito Santo, Linhares aí na área. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre então produção de quiabo. Nós colocamos aqui um guia para a gente balizar nosso bate-papo, para a gente ter uma sequência de conteúdo, para eu não me perder, que eu fico meio disperso querendo falar muita coisa e acaba ficando sem lógica. Então a gente fez um roteiro para seguir, tá? E se vocês puderem compartilhar aí, convidar para um amigo, se essa pessoa tiver interesse em saber um pouco sobre o cultivo de quiabo, compartilhe aqui a nossa live, tá? Pessoal, que vocês estão chegando agora, se vocês tiverem dúvida, conforme eu for passando o conteúdo, manda nesse interrogaçãozinho aqui embaixo, que depois de eu passar aí essa mensagem, esse conteúdo, eu vou estar respondendo as perguntas, tá? Ó, Tocantins, sul da Bahia, legal, hein? Beleza. Bom, pessoal, para guiar a gente aqui nessa sequência de conteúdo, então a gente fez algumas perguntas que o pessoal pergunta bastante. Então, as perguntas em comum a gente selecionou para estar passando para vocês. E vamos começar então. Essa é uma pergunta muito comum, se é possível produzir quiabo o ano inteiro. É possível sim na maioria das regiões do Brasil, tá? Aqui na nossa região a gente fica no Noroeste Paulista, uma cidade aí chamada Neves Paulista, e é uma região quente. No inverno, alguns meses, algumas semanas, a gente tem temperatura aí abaixo de 15 graus, mas não é muito comum. E o quiabo ele é bem sensível aí a baixas temperaturas, mas a gente consegue produzir o ano todo. Então, nessa época, ao invés da gente reduzir a área plantada, a gente acaba aumentando, porque a procura, a oferta cai e a procura está sempre constante. Então, nessa época, ao invés da gente reduzir, a gente aumenta a área plantada para suprir nossa demanda, tá? Mas é possível sim produzir o ano inteiro. A gente precisa adequar algumas variedades. Então, a gente tem algumas variedades que são mais adaptadas a determinadas épocas do ano, tá? Nós vamos estar comentando aqui para vocês algumas variedades, as principais que a gente trabalha, tá? Mas existem muitas variedades de quiabo no mercado. Vou contar rapidamente para vocês. A gente começou a trabalhar com quiabo já fazem 4 anos. Foi assim, vamos falar, por um acidente bom, que a gente foi fazer uma rotação de cultura, que a gente começou plantando milho verde, e aí plantamos um lote de 0,2 hectares de quiabo, então 2.000 metros, e esse lote começou a dar muito resultado pra gente. Então ele dava mais resultado, essa área pequena dava mais resultado pra gente do que a gente estava colhendo de milho verde por mês. Então isso chamou muito a nossa atenção e a gente começou a olhar para essa cultura com outros olhos, e isso foi o início de tudo, tá? E aí com o tempo a gente foi melhorando o nosso modelo de produção e
E hoje a gente aqui produz o ano todo, distribui aí para mais de 50 supermercados. E o nosso carro-chefe é o quiabo. Então ele acabou se tornando o nosso carro-chefe por conta do potencial que essa cultura tem. Tá? O pessoal que está entrando aí agora, manda dúvida nesse interrogaçãozinho aqui embaixo que depois eu vou responder, tá? Então vamos seguir aqui na nossa sequência. Essa é uma pergunta também, o pessoal faz bastante, se existe alguma variedade de quiabo. Existem várias variedades, tá? Aqui na nossa região é mais restrito, a gente tem uma ou duas variedades. O Santa Cruz é a variedade mais comum, é a mais plantada e é a mais antiga também, tá? Não quer dizer que seja a melhor, mas nós trabalhamos com ela. Ela tem assim uma estabilidade em relação às épocas do ano, às estações do ano. Então essa variedade aí apresenta essa vantagem que ela é mais estável. Mas tem também, a gente trabalha com uma variedade que a gente gosta bastante nessa época do ano, que é o Quiabel. É uma variedade mais precoce, tá? Então a gente começa a colher ela com os seus 45 dias mais ou menos. Então é bem rápido. A gente planta, você pensa, planta, 45 dias você já começa a colher. E daí então a gente colhe dia sim, dia não. Então é bem rápido. Isso é uma grande vantagem também dessa cultura. Te dá essa possibilidade aí de entrada de capital e ter um fluxo de caixa rápido, vamos falar assim. Então é um giro rápido, tá? Então isso a gente gostou bastante dessa cultura. Uma outra variedade também que a gente conheceu ano passado, que é chamada de esmeralda, um pouco mais nova, e a gente introduziu ela aí no nosso manejo. Então a gente sempre tem um pouco de área plantada dela também. E é um híbrido também, assim como o Quiabel. Então uma semente assim mais nova, vamos falar assim, já apresenta algumas características interessantes, um pouco de tolerância ao ídio, mas e uma produtividade boa também. Então a gente possui bastante opções de variedades de quiabo. Recentemente, não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente fez uma exportação de quiabo também para a França. E apesar do nosso quiabo, essas variedades que eu citei, Santa Cruz, Quiabel, Esmeralda, eles apresentarem características diferentes do quiabo que é comercializado lá na Europa. A gente acabou mandando aí um produto para lá porque estava faltando e saiu bem, mas a variedade que eles plantam lá se chama Clemson, se eu não me engano, Clemson americano, que é um quiabo um pouco diferente, mais a estética. E caso a gente não tem foco em exportação, mas caso a gente venha a ter essa demanda aí para atender esse mercado, a gente vai ter que começar a trabalhar com essa variedade, que é a mais comercializada lá, tá? Então existem várias variedades, a gente precisa ver a que o mercado mais procura, tá? No começo a gente teve um pouco de problema, que a gente começou trabalhando com o Quiabel e ele tem uma coloração um pouco mais escura, um verde mais escuro. Então o pessoal tinha um pouco de receio em comprar o nosso produto. Mas com o tempo a gente foi ganhando espaço e a gente introduziu e ela, assim, a gente planta ela e comercializa normal hoje. Bom, vamos dar sequência aqui. Gustavo, se você puder mandar dúvida, o pessoal que está entrando agora, se puder mandar essas dúvidas aí nessa interrogaçãozinha, depois eu vou estar respondendo, tá? Vamos seguir aqui então. Bom, o quiabo precisa ser irrigado? Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante também. E sim, precisa ser irrigado.
É um risco muito grande a gente não irrigar o quiabo, uma cultura de alto valor agregado e muito sensível a estresse hídrico. Então você tem que ter o santo muito forte para conseguir produzir quiabo no sequeiro. É possível, mas comercialmente a gente não indica, tá? Por conta dessa sensibilidade aí a estresse hídrico. Então precisa ser irrigado sim. Pode ser irrigado por gotejamento, como por aspersão, por pivô, tá? Então tem várias opções para a gente trabalhar. O quiabo tem uma característica aí, devido a umas doenças que aparecem. Vou citar um exemplo aqui, o oídio, que é uma das principais doenças do quiabo. Uma das formas da gente criar um ambiente desfavorável para a proliferação dessa doença é deixando esse ambiente mais úmido, então com a umidade mais alta. Então, com a irrigação por aspersão, molhando a planta toda, a gente tem essa vantagem de criar esse ambiente desfavorável para essa doença, tá? Então, a gente prefere trabalhar no quiabo irrigado por aspersão, mas a gente trabalha, nossa área plantada de quiabo é maior no gotejamento, tá? Por conta que a gente já tinha um projeto de gotejamento, enfim. É possível trabalhar também no gotejamento, mas só queria levantar esse ponto que, na nossa opinião, é mais interessante trabalhar com ele se você puder optar na aspersão, que a gente consegue reduzir aí a proliferação dessa doença, tá? Então precisa ser irrigado sim. Uma pergunta muito comum também é se o quiabo ele deve ser plantado por muda ou por semente, porque a gente tem as duas opções, tá? Não existe a certa ou a errada, a gente pode estar utilizando as duas formas. A gente utiliza até hoje as duas formas. Ultimamente nós estamos plantando mais por muda, porque a gente ganha, acelera aí o processo, a gente consegue colher mais rápido, a gente não deixa uma área ociosa por esses 25, 30 dias que é o tempo de fazer essa muda, então a gente ganha tempo. Nós que trabalhamos aí numa área irrigada de menos de 3 hectares, então a gente precisa sempre estar bem intensificado e não podemos perder tempo. Então a muda a gente tem essa vantagem, mas nada impede, a gente também planta de vez em quando com semente. Tem um pouco mais de problema com planta daninha, por conta desses dias que a gente vai estar competindo aí a nossa cultura com as plantas daninhas. Mas existem essas duas opções, tá? Independente da variedade, qualquer variedade pode ser plantada com semente ou muda. A gente já trabalhou com todas essas que eu citei anteriormente, tá? E vamos lá, vamos pro próximo. Bom, como é feita a colheita? Como eu falei para vocês, existem algumas variedades híbridas que são mais precoces, então começa a produzir com 45 dias. Algumas variedades são mais tardias, começa aí com 70, 80 dias, dependendo da época do ano. E chegou esse momento, começou a colheita nos 45 dias em diante, até o final do ciclo, a gente tem que seguir essa colheita. Então é dia sim, dia não. Então a cada 2 dias a gente precisa estar andando com o pessoal da colheita no campo para estar colhendo. Então é uma planta assim de produção muito rápida. Isso é bem legal também, que nem eu falei, a gente tem essa vantagem de estar entrando aí, estar colhendo frutos dia sim, dia não. Isso é muito bom para um fluxo de caixa. Então está sempre entrando receita, a gente está sempre fazendo renda. Um dos principais fatos da gente gostar dessa cultura, tá? Então a gente tem que fazer essa colheita aí 3 vezes e meia por semana. 3 vezes e meia porque a semana tem 7 dias. Então se eu colho segunda, quarta e sexta, vai cair no domingo.
Aí na outra semana eu vou colher terça, quinta, sábado. Então, uma semana eu vou colher 4 vezes, uma semana eu vou colher 3 vezes. Ah, mas colher de domingo é complicado. É complicado. Mão de obra é complicado. Colher de sábado, domingo. Então, um dos entraves aí da cultura é a colheita. Mas é preciso, nas regiões grandes, o pessoal que planta área grande de quiabo, costuma colher 3 vezes por semana travado. Então, olha aí, terça, quinta e sábado. Só que, chega na terça-feira, a gente vai dar um intervalo um pouco maior. Então, vai dar 3 dias da colheita anterior. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de perda. Quando a gente consegue colher essas 3 vezes e meia por semana, a gente reduz bastante essa perda, porque o quiabo ele cresce muito rápido. Então, se ele fica no pé mais de 2 dias, aumenta aí a porcentagem de frutos perdidos. O fruto ele enrijece, ele fica mais duro e fica muito grande. E aí a aceitação no mercado já cai bastante. É uma opção aí também de diminuir essa perda é vender para restaurante. O pessoal costuma aceitar, se o quiabo não tiver duro, né? Então o pessoal costuma aceitar. Então esses são os principais cuidados. Na hora da colheita também existem formas da gente estar colhendo. A gente costuma trabalhar aí da forma mais cuidadosa possível. Então a gente faz a colheita com tesourinha de poda para tirar o quiabo na medida certa. Então tirar aquele cabinho do quiabo, deixar ele curto. Ele não pode ficar muito comprido para não danificar os outros frutos quando a gente for colocar na caixa. E não pode ficar muito curto a ponto de danificar o fruto e depreciar ele mais rápido, tá? Então a colheita a pessoa precisa ser treinada. Em regiões grandes o pessoal costuma quebrar. Então passa quebrando o quiabo, então ele sai bem desuniforme. Mas assim, depende da forma como você vai comercializar, se vai ser a granel ou embalado. Então, esses são alguns cuidados aí que a gente deve ter, tá? E vamos para a próxima. E se eu não me engano é a última. Principal pergunta é sobre a comercialização. Bom, o quiabo, ele é um fruto muito ativo, vamos falar assim. Então, depois da gente colher ele, esse fruto ele deprecia muito rápido se a gente não tiver alguns cuidados, principalmente em manter ele em temperatura mais baixa e com umidade. Não pode pegar muita umidade, senão ele preteja, tá? Então, dependendo da forma como ele vai ser comercializado, a gente precisa ter alguns cuidados. No nosso caso, a gente tenta caprichar o máximo possível, porque a gente, além de ser produtor, a gente entrega cliente final. Então nós entregamos direto para supermercados. Então a gente tenta reduzir nossas perdas o máximo possível, colhendo, que nem eu falei, nessa frequência, mantendo essa frequência de colheita e cuidando as caixas onde a gente coloca o quiabo, a gente envolve elas com um pano. Então esse saco de pano é parecido com o pano que o pessoal vende no semáforo, é um pano comum, que além de evitar o dano do quiabo na caixa, ele também segura a umidade. Então a gente colhe, enche a caixa e coloca um pano por cima para evitar que esse fruto desidrata. Que nem eu falei, é um fruto muito ativo, então ele respira muito, transpira muito, então ele perde peso com facilidade. Então a gente tem que tirar essas caixas do campo o mais rápido possível. E a gente tenta embalar no mesmo dia. Se a gente não consegue, a gente embala no próximo dia e mantém sempre no ar-condicionado. A gente tem um salão que a gente embala e faz esse beneficiamento, que a gente postou aí recentemente, tá? Existe a opção de vender a granel ou embalado. Então não é assim, eu preciso necessariamente vender esse produto embalado. Não, porque a gente também tem pontos negativos de vender esse produto embalado. Quando a gente embala, a gente acaba perdendo
uma porcentagem. Então, ao selecionar esses quiabos, alguns vão estar atacados por lagarta, ou com alguma manchinha de um percevejo, enfim, ou algum dano por ácaro. Então a gente acaba descartando alguns frutos, que na nossa média aí fica na faixa de 10 a 15%. Quiabo duro também, que o pessoal às vezes vacila na colheita. Então, quando a gente embala, a gente já tem essa quebra. Um outro ponto também, que é uma regra dos supermercados, a gente que atende aí muitas redes de supermercado, quando a gente vende embalado, o produto já passa a ser unitário, não passa a ser por quilo, a granel. Então, ele tem código de barra, ele tem tabela nutricional, a gente tem que seguir todas as leis, né? Tem o código de rastreabilidade, mostrando a origem, o destino, tudo. E quando a gente entregou esse produto para a loja, se a loja não vende esse produto, eles jogam essa responsabilidade para a gente. Então a gente tem que pagar por essa quebra. Tá? Então isso também é mais uma porcentagem que entra para a gente. É um dos pontos negativos aí da gente vender embalado. Apesar da gente conseguir agregar valor, vender ele mais caro, a gente tem que fazer a conta para precificar bem o nosso produto, para ver se vale a pena vender ele embalado ou a granel. Tá? A gente já vendeu bastante a granel. No começo nós perdemos também muito quiabo. A gente levou um tempo para entrar nesses mercados. O pessoal, assim, existe uma barreira, não é nem questão de burocracia, é uma barreira cultural. Ainda mais, assim, não sou tão jovem assim, mas chegava no supermercado, o pessoal já não respeitava, falava, esse menino tá comprando quiabo de alguém, revendendo aqui e tal. Então, demorou um tempo aí pra gente conseguir vender, então acabamos perdendo já muito produto. Hoje, assim, até que falta produto pra gente. Mas a gente vende ocasionalmente a granel também, quando a gente precisa desovar uma leva. Às vezes a gente tem uns picos de produção que a gente acaba vendendo um pouco a granel, mas em sua maioria é embalado, e a gente prefere trabalhar assim, por conta que a gente consegue agregar valor ao produto. Tá? E bom, pessoal, foi um resuminho aí falando um pouco do quiabo, desde o plantio até a comercialização. Pessoal que chegou agora, se tiver alguma dúvida, manda essa dúvida aqui nessa interrogaçãozinha, eu vou estar respondendo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tiro isso. Aí, agora sim. E vamos lá. Nossa Senhora. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Na média, o cliente leva que quantidade por semana? Depende muito. Uma rede de supermercado grande acaba pegando mais. Vamos falar 10 não. Uma rede grande, uma loja grande aqui na nossa região é o Mufato, que é um atacadista. Então acaba comprando aí 30 caixas por semana, 40 caixas. Uma rede menor acaba pegando 3, 4 caixas por semana, tá? Então depende muito do porte da loja, tá? Mas a gente comercializa aí na faixa de 100 caixas por semana, 100, 120, tá? Vamos ver a próxima. Como é a preparação do solo? Bom, depende muito, tá? Se a gente está abrindo esse solo, então, que nem ano passado a gente abriu 1 hectare aí de aspersão, então a gente tem que fazer no início todo esse condicionamento do solo. Então a gente entra com um preparo mais profundo,
com uma subsolagem. Então a gente rasga o solo aí uns 30 centímetros de profundidade, 30, 40, tá? E depois entra com a grade, correção de solo. Então a gente precisa fazer essa análise de solo, calcular a necessidade de calagem, de gessagem, então ver quantas toneladas eu vou jogar de calcário, de gesso, e fazer o cálculo de adubação. Mas enfim, de maneira geral, subsolar, grade, correção de solo, aplicação de calcário, gesso, nivelar e plantar, tá? De maneira geral é isso. Agora, questão de cálculos, necessidade de calagem, de gessagem, é conforme a análise de solo, tá? Qual saturação você trabalha? E aí, Adriano? Cara, a gente eleva até 60%. A gente sabe que a saturação de base, eu fiz uma análise de solo, deu 30%. Eu posso até jogar a quantidade necessária para levá-la até 60%, de acordo com a CTC. Mas esses valores a gente acaba condicionando o solo com o tempo, tá? Então a gente recomenda aí fazer todo ano uma análise de solo e complementando essas calagens, não fazer uma pancada de uma vez, mas a gente eleva para 60. Ô Gustavo, se você puder mandar aqui na interrogaçãozinha as perguntas. Bom, comentei um pouco aqui para vocês. A gente prefere por mudas, tá? Então, recomendação nossa, se for possível plantar sempre por mudas, é melhor. A gente ganha em questão de competição aí por plantas daninhas. A gente adianta a lavoura também, não deixa esse tempo parado. Esses 25, 30 dias que a muda vem de idade, a gente acaba adiantando o ciclo e acelerando o processo. Então a maioria das pessoas, como é o nosso caso também, que trabalha com HF, tem áreas pequenas e precisa intensificar, não pode deixar a área parada, então a gente recomenda plantio por mudas, tá? Com a durabilidade no pós-colheita. Olha, depende dos cuidados que a gente tem. Que nem eu falei para vocês aí na parte de colheita. Quanto mais rápido a gente tirar essas caixas do campo, manter num ambiente com uma temperatura mais baixa, com umidade também menor, não pode ficar com fruto muito úmido. Mas assim, a granel, vamos falar 3 dias no máximo, o quiabo já começa a escurecer, desidratar muito. Então nos primeiros dias aí perde mais de 10%. Então no primeiro dia já parte aí de uma perda de quase 10%. Então o quiabo ele já murcha, já perde aquela turgidez. Então ele embalado, se mantendo em temperatura aí mais baixa, até resfriado, ele dura até 10 dias. Mas a granel, do jeito que o pessoal transporta em caminhão fechado, pegando sol, eu falo que no máximo uns 3 dias já tá bem no fim. Por isso que o supermercado, a maioria do quiabo que a gente vê é de péssima qualidade, tá? Aí, Bruno, essa pergunta aí já é mais complexa, tá, cara? O quiabo é uma cultura, assim, muito interessante. Dependendo do manejo que a gente tem, a gente consegue estender esse ciclo. Então a gente já ficou... E dependendo da variedade também. Tem variedade que acaba encerrando o ciclo mais rápido, tá? Mas, cara, varia bastante. Se fosse chutar para você aí, seria uns 500 milímetros.
Não cheguei a fazer essa conta, mas é um dado interessante. Eu vou até colocar isso no curso de quiabo. Porque a gente ensina a calcular a demanda hídrica, né, de cada fase e quanto que o quiabo precisa diariamente. Mas assim, eu vou fazer, a gente divulga também os nossos relatórios de resultado, né? Quanto que a gente colheu em cada lote, por hectare, meio hectare, 0,2 hectares, quanto que a gente teve de lucro, de resultado. E isso é um dado aí que eu vou colocar no nosso curso de produção de quiabo, que é legal. Quantos milímetros, quantos litros, dá para eu fazer quantos litros por planta que o quiabo precisou. Mas é legal, pergunta muito boa, tá? Eu vou calcular e eu te passo depois, tá? Eu passo pra galera. Pergunta boa. As mudas, vocês produzem ou terceirizam? A gente, quando é plantio grande, então aí vamos falar acima de 8.000 mudas, a gente costuma terceirizar. Porque já vem numa qualidade melhor, pelo menos vinha. Caiu muita qualidade aí do viveiro que a gente está pedindo. E quando é plantio menor, a gente acaba produzindo, tá? Mas a gente está tendendo a montar um viveirinho para produção própria. Primeiro por questão de qualidade e segundo por questão de custo também, né? Cada pedido aí de mudas, a gente paga aqui na região R$ 95 o milheiro, tá? Então, um plantio grande meu aqui, eu já pago o investimento para montar uma estruturazinha para produzir minha própria muda, tá? Então, é mais interessante você produzir, não tem muito segredo em produzir. A gente só precisa manter essa frequência de irrigação em um lugar controlado. Mas a gente faz dessa forma. Qual o substrato mais indicado para mudas? Fala, César Augusto. Bom, o substrato que a gente recomenda aí, que a gente usa, ele é chamado de Carolina Soil. Ele é a base aí de turfa e vermiculita, é um substrato bem leve. Mas existem outras opções, a gente já comprou outros também e deu muito certo. Mas de maneira geral, um substrato leve de baixa densidade, tá? A gente gosta bastante desse Carolina. Isso é um problema sério para a gente também. Formiga é uma praga aí de diversas culturas. A gente já teve muito problema com formiga, ainda tem. A área que a gente arrenda, a gente tem eucalipto, tem uns 3 hectares de eucalipto, que fica um pouco mais distante. Mas os vizinhos nossos têm eucalipto também, e eucalipto atrai muita formiga cortadeira. Então acaba prejudicando bastante a gente. Mesmo a gente aí aplicando iscas, a gente espalha bastante isca pela área, faz umas caças aí noturnas, o pessoal cuida, mas formiga judia bastante da gente, tá? Então é questão de monitorar essas pragas, controlar e fazer replantio para não perder stand de plantas. Mas formiga é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas dá para controlar, assim. Mesmo a gente que tem essa situação crítica com eucaliptos próximos, é questão de controlar, tá? Vamos ver se temos alguma pergunta. Bom, a gente não tem uma apostila, a gente fez um curso de produção de quiabo, porque é uma cultura, quando a gente começou, os materiais que a gente tem disponível no mercado são antigos, desatualizados, nem consta as variedades que a gente tem hoje. Então entrou no mercado aí vários híbridos, modelo de produção também
Existem alguns defensivos aí que a gente pode estar utilizando e nesses materiais não tinha, então a gente acabou criando um modelo de produção e para ajudar outras pessoas a gente criou esse curso de produção de quiabo, que até o pessoal que tiver interesse tem no link aí na minha bio. Tem do da Fazenda Viçosa, tem alguns depoimentos de alunos que já fizeram também, o pessoal gostou. A gente só recebe elogio aí quem fez pelo menos o curso. E então eu recomendo quem está começando, uma colheita bem feita que você faz de quiabo numa área pequena já se paga. Então investimento em conhecimento é muito barato, tá? Então eu recomendo. Dar um exemplo para vocês, numa área nossa, semana passada deu um pico de produção. Essa área dá meio hectare, a gente tirou 27 caixas numa área pequena. A caixa a granel aqui a gente vende embalada, a gente vende muito mais caro, mas a granel estava na faixa aí de R$50, então já dá aí R$1.300 uma colheita que a gente fez em meio hectare. Só para você ver o potencial, nosso curso é super barato, então vale muito a pena e eu recomendo, tá? Pessoal, eu vou... Bom, o Diego deve ter perdido aí o começo da live, mas o quiabo se adapta mais ao clima quente, tá? Então, essa época que nós estamos agora, dezembro até março, é a melhor época de questão de produtividade. Mas assim, é possível plantar o ano todo, colher o ano todo, mas a produtividade flutua conforme os fatores climáticos, né? Temperatura e luminosidade. Conforme cai o fotoperíodo também cai um pouco a produtividade, mas é melhor no verão, tá? Bom, a gente utiliza plantio convencional. Tentamos fazer plantio direto já, mas não deu muito certo. Um dos problemas que a gente tem é encontrar uma plantadeira de plantio direto pequena. Aqui na região, as opções que a gente já encontrou são plantadeiras muito grandes, que nem andam aí na área que a gente tem. Nossa área é irrigada e pequena e cheia de bico, então a gente não conseguiu fazer o plantio direto ainda. E um plantio direto bem feito, né? Mas a gente utiliza o plantio convencional mesmo, preparando a área e tal. Bom, vou responder essa última pergunta. Por que a gente escolheu o quiabo? Por vários motivos. Vai ser a última pergunta, tá, pessoal? O quiabo, que nem eu falei no começo da live, ele tem essa grande vantagem que depois que ele começa a produzir, a gente acaba colhendo dia sim, dia não. Então, para o caixa de uma empresa, isso é muito bom. A gente está sempre entrando, sempre girando. Isso é um fato positivo. Pelo potencial também de faturamento. Então, é uma cultura que tem um valor agregado alto. Então, está sempre com preço bom. O preço mais baixo que a gente tem na caixa no ano é na faixa de R$30. E mais alto chega a R$100. E um faturamento médio de R$60 mil por hectare por ciclo. Então é uma das melhores culturas aí que a gente encontrou para trabalhar. Sem falar de estufa, né? Que quando a gente fala de estufa é um pouco de covardia. Que estufa, uma estufa, se a gente for falar em hectare, né? Uma estufa de tomate grape em hectare dá 300 mil por hectare ano. Mas enfim, em campo aberto é uma das melhores culturas que a gente tem para trabalhar. Aqui temos dias quentes e noites frias. Assim, vai afetar um pouco a produtividade, mas é possível produzir sim. Depende de quão frio você está falando.
Abaixo de 13 graus a planta paralisa, então ela não cresce, os frutos também não crescem, corre um pouco de risco de abortamento de frutos quando a temperatura abaixo de 10 graus. Mas assim, a gente planta o ano todo, a gente passa por alguns períodos que chegam nessas temperaturas, prejudica um pouco, mas depois essa produtividade é retomada, tá? Mas é possível sim. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Se vocês puderem compartilhar para quem tiver interesse, comenta lá depois. Eu vou deixar essa live salva no meu feed. Então, quem quiser aí mandar para algum amigo e comenta lá também para divulgar nosso canal. E qualquer dúvida, nós estamos por aí, manda um direct, beleza? Obrigado e até a próxima.